Boa noite, seres de luz. Eu sou Betty Có, terapeuta energética e vibracional, e gostaria de começar hoje o nosso programa lhe fazendo um convite para que você vá lá no meu canal do Instagram, @serdasestrelas.betcó, e também vá lá conhecer o nosso blog com o mesmo nome, Ser das Estrelas. Essas referências estarão lá no nosso texto deste vídeo, tá bom? Bom, falando um pouquinho do Ser das Estrelas, o Ser das Estrelas não é só um programa, não é só um perfil no Instagram, nem é só um blog. O Ser das Estrelas é um projeto que está sendo desenvolvido cada dia mais com o intuito de contribuir para o despertar das sementes estelares ainda adormecidas. Na semana passada, nós falamos um pouco sobre os seres das estrelas. Se você não assistiu, ainda dá tempo de você assistir. Então vai lá, busca aí na Chrome TV este episódio, que foi a nossa estreia, falando sobre esse assunto, que no meu ponto de vista é muito interessante. Então, vou lembrar para vocês que esse programa é exibido todas as terças-feiras, às 18h30, horário de Brasília, e às 20h30, horário de Portugal. Se chama Ser das Estrelas. Então, se você quiser estar por dentro de todos esses temas abordados, não perca. Estou te esperando com o coração aberto, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre as consciências adormecidas. Todos nós já ouvimos falar no despertar da humanidade, que é esse momento que nós estamos passando. Mas tudo isso vai muito além do nosso mundo material e às vezes pode parecer confuso. Isso porque nós não entendemos ainda o processo que estamos passando enquanto humanidade. Nós nos convencemos de que a humanidade é nativa daqui, que nós somos originários daqui, mas nós fomos colocados aqui. Nós viemos de vários lugares e em breve, muito breve, nós vamos começar a perceber, como muitos já estão percebendo, que a nossa origem vai muito além do que nós imaginamos. Então, se você em algum momento já ouviu falar do despertar, deve estar se perguntando: será que algum dia já estivemos despertos? E por que nós estamos adormecidos? Não é verdade? Então, eu vou contar para vocês um pouquinho aqui da nossa história. Há milhões de anos, a Terra era habitada por seres vindos de diversas estrelas que se estabeleceram aqui. A vida era muito diferente da que nós conhecemos hoje. E os nossos corpos também eram diferentes do que somos hoje. Naquela época, nós vivíamos harmoniosamente. Várias raças que aqui chegaram se misturaram para evoluírem e nós tivemos uma civilização iluminada. Entretanto, outras raças que chegaram trouxeram, digamos assim, hábitos não muito condizentes com aquele que eram praticados. Mas nessa junção de hábitos e costumes, nós começamos a baixar a nossa frequência. Nós podemos imaginar, nós podemos deduzir como surgiram as guerras e como pessoas que eram altamente civilizadas se comportaram de forma não muito condizente com seu comportamento da época.
gerou-se muita agressividade. E foi assim, disputa após disputa, guerra após guerra, que nós começamos a nossa queda. Que essa queda, ela nos levou da quinta dimensão para a quarta dimensão e posteriormente para a terceira dimensão, que é essa que nós estamos hoje, a dimensão da dualidade. Essa transição durou um longo período, milhares de anos, e assim foi o fim daquela era de ouro da humanidade e o início dessa era que nós estamos vivendo. Então, nós regredimos. E esse universo físico que havia sido criado como berçário para as novas consciências, sementes da fonte criadora, se tornou essa nossa escola de aprendizado e evolução. Porque uma vez que nós tivemos esta queda, nós precisamos fazer o caminho de volta. O caminho de volta para a nossa essência, aquela que ficou escondida. A nossa falta de memória se deve ao fato de termos sido condicionados e muitas das nossas capacidades inerentes foram desligadas para não funcionarem. Assim que em outra oportunidade nós vamos aqui falar sobre o nosso DNA original, das 12 fitas de DNA, e do quanto nós hoje estamos restritos a apenas 2 fitas de DNA. Você imagine que de 12 para 2, o quanto, né, nós tivemos essa regressão. Então, estamos cá nós, encarnados, na terceira dimensão, nesse processo de reintegração à unidade que está começando. E de tantas descobertas, nós descobrimos um medo. O medo se tornou uma ferramenta de sobrevivência a partir do nosso cérebro reptiliano. Nós percebemos os perigos e ativamos o medo. E o medo se tornou esse instrumento de nos colocar em alerta e de nos fazer levantar barreiras de defesa. O medo é um processo muito instalado nessa nossa dimensão. E então, o medo e o amor junto nos fizeram enxergar a necessidade de viver em comunidade, de conviver e sobreviver aos perigos de um mundo totalmente desconhecido. Imagine nós, lá atrás, na época da caverna, quanto de medo nós tínhamos. O medo do escuro, o medo dos animais selvagens, o medo do outro, que era o mais forte, o mais poderoso e se tornava o líder da tribo. E assim, nós nos juntamos em comunidades, né? Nós precisávamos sobreviver aos perigos deste mundo desconhecido. E nos reestruturamos para sobreviver. E foi assim, pela lei da sobrevivência, pela lei do mais forte, que nós nos unimos. Com esse intuito da sobrevivência,
nós começamos a nos reunir em tribos. E claro, com o tempo essas tribos foram crescendo e se tornaram cidades, se tornaram reinos. E hoje nós conhecemos mais como países. E nós temos a separatividade de quem é brasileiro, de quem é angolano, de quem é asiático, de quem é mexicano. Nós estamos separados por tribos ainda hoje. Então, buscando pela compreensão do desconhecido, surgiram as religiões, como forma de educar os membros da tribo para o convívio social. Nós tínhamos a lua e o sol, e reverenciávamos esses astros, assim como as estrelas. Mas era necessário que houvessem regras para que as pessoas se portassem de determinadas formas. E a religião tomou para si esse papel. E durante muito tempo, as religiões eram que ditavam as regras. Com o tempo, os líderes religiosos passaram a exercer um papel de grande prestígio e poder sobre os demais membros da tribo, pois eram a eles que se recorriam nos momentos de necessidade. E então, o verdadeiro significado da religião, que é religar-se ao divino, foi desvirtuado com o passar do tempo. Porque, como dissemos lá na frente, nós saímos da era do ouro e nós estávamos, como estamos ainda, na terceira dimensão. E o que está regendo essa era é a sede de poder e a ganância. E o que todos queriam, para quê? O que eles estavam disputando? O controle sobre as massas. Quem tem o poder detém o controle sobre as massas. Nós temos vários exemplos históricos. Tomemos aqui, então, como exemplo a Idade Média, também conhecida como a Idade das Trevas, que ao longo de 1000 anos na Europa queimou muitas pessoas, principalmente mulheres tidas como bruxas, porque tinham conhecimentos médicos, porque tinham conhecimento da natureza e exerciam esse conhecimento. Muitos cientistas que ousaram estudar as forças da natureza, que ousaram estudar os benefícios de determinadas coisas, de plantas, também foram rechaçados. Assim como livros, né? Muitos livros tiveram o mesmo destino, porque estavam contradizendo os livros ditos sagrados. E ao longo da história nós vimos muito desses acontecimentos. Também com diversas religiões e em diversas partes do mundo, porque a humanidade como um todo estava na terceira dimensão. Então, para assegurar-se de que não perderiam o poder, os líderes religiosos fomentaram um ciclo de culpa e castigo que passou de geração a geração. Tudo que você fazia que estava fora do que era dito o correto era passível de castigo divino. E então as pessoas se culpavam. E por vergonha e por medo de errarem, nós paramos de olhar para nós mesmos, pois não queríamos nos sentir culpados, muito menos sermos castigados.
Então nós passamos a olhar para fora, a julgar e a culpar o outro. E com isso, nós ficamos cegos para nós mesmos. E cada vez nos desconectamos ainda mais da nossa essência divina. Sem conseguir olhar para dentro e enxergar o nosso verdadeiro potencial, cada vez mais nos atolamos no medo, na culpa e no julgamento. Vale ressaltar, neste momento, que muito do que está escrito nos livros sagrados também nos ajudou em nosso processo evolutivo, em nossa reconexão com o divino, e que o problema não são as religiões, e sim a ganância, a sede de poder das pessoas que estão ou estavam à frente como líderes religiosos das mais diversas religiões em todo o mundo. Só que essas tribos, elas foram se desenvolvendo, foram crescendo, se tornaram cidades e reinos, e foram instituídos sistemas de governos mais complexos. E para cada sistema de governo havia governantes. Só que esses governantes também foram ganhando prestígio e poder sobre os demais. E assim tiveram que compartilhar o poder com os religiosos. Em alguns casos, eles se juntaram força para terem mais poder, mais controle e mais domínio sobre as massas. Em outros casos, eles disputaram acirradamente pelo poder. Os governos que tiveram como função inicial organizar e facilitar a vida em comunidade também se desvirtuaram em tirania e ou corrupção, voltando-se apenas para beneficiar os que estão no poder. Nós temos um exemplo, que é o nosso atual sistema político, financeiro, midiático, que é baseado na competição. Esse é um bom exemplo de como é possível escravizar as pessoas, escravizar as massas sem uso de correntes físicas, pois nos instigam incessantemente a disputar espaço um com os outros, despreocupados da coletividade e da colaboratividade. Percebem o quanto disso nós estamos vivendo hoje? Assim, instituiu-se o reino do intelecto. O mais forte é o mais inteligente e aquele que usa da sua inteligência para subjugar, oprimindo ainda mais as massas, que, presas pelo medo e pela culpa, continuam olhando para fora e dizendo que a culpa é do outro, eximindo-se de total responsabilidade pelos seus atos, pelas suas atitudes, pelos seus comportamentos. Esse reino do intelecto, né, exclui completamente o sentir e a vivência interna. E aquele medo, que antes era uma ferramenta de sobrevivência, passou a ser uma ferramenta de controle sobre os demais, tendo a violência como uma das suas principais armas. A nossa história mostra muito desses fatos. Todos esses acontecimentos foram densificando o nosso corpo. Todas essas posturas
que nos foram colocadas, esses comportamentos que nos foram condicionados, que nos foram apresentados, que nos foram impostos, né? Eles foram baixando a nossa frequência, foram densificando o nosso corpo e foram nos afastando da nossa essência e nos fizeram esquecer das nossas origens estelares. Cada geração, reencarnação após reencarnação, fomos nos separando mais e mais da nossa verdadeira essência, repetindo os mesmos padrões desde o início da humanidade. E assim, nós entramos em uma hibernação energética, acreditando que éramos apenas o corpo físico, fadados a ser vítima e ou algoz do medo. E quando nós falamos em despertar, falamos de sair do ciclo vicioso que já dura incontáveis gerações. Acordar para perceber que somos todos sementes da fonte criadora, que não somos melhores do que ninguém e que somente juntos, pelo amor, podemos nos reintegrar à unidade. Para acessarmos nosso potencial criador e manifestador, precisamos nos libertar do medo. Este medo que está enraizado em nossas células, a partir das nossas experiências passadas. E muitas vezes, experiências ainda presentes. Precisamos mudar a frequência, o nosso padrão frequencial vibracional das nossas células, dos nossos corpos, para que possamos acessar novas formas de vida com muito mais clareza, com muito mais confiança, com muito mais entrega e escolha consciente. Tudo começa com a nossa escolha. A escolha é escolher o amor no lugar do medo. É escolher olhar para dentro de si e perceber-se como parte da fonte criadora. É escolher destruir e baixar as muralhas e barreiras que nos impedem de atingir nosso potencial. É escolher criar a nossa realidade e transformar o mundo em um lugar melhor para todos nós. É escolher começar o trabalho dentro de si, pois a criação, a transformação e a manifestação ocorre dentro de nós. Afinal, somos todos seres das estrelas. Ao começarmos nossa exploração multidimensional, teremos acesso às memórias que escondemos de nós mesmos. E essas irão aflorar muito em breve. E teremos uma grande surpresa quando constatarmos que esquecemos trechos inteiros da nossa vida, que o nosso sistema nervoso interrompeu o fluxo de informação e a mente não consegue computar os registros que estão lá. Mas nós já começamos a acessá-los. E esse é o nosso despertar, o despertar das consciências adormecidas que estão agora redescobrindo-se e escolhendo fazer diferente. Lembra que no início eu falei que nós vivíamos de forma maravilhosa, harmoniosa, e que nós descemos ladeira abaixo, chegamos a este ponto. Então agora
É o momento de fazermos o inverso. Sairmos de onde estamos e subirmos ladeira acima, em direção a nós mesmos, reconstruindo essas memórias que nós temos e apenas estão esquecidas. Então, meus amores, isso é o que a gente vai falar hoje sobre as consciências adormecidas. Na próxima semana, nós traremos outro assunto, em continuação a esse, tão esclarecedor quanto este. Então, assim, na semana passada, eu falei que iríamos fazer uma sessão energética no dia 25/7, que é o dia considerado o dia fora do tempo, no calendário maia, claro, né? E não no calendário gregoriano. Eu posso lhe dizer que essa sessão foi muito linda e foi uma energia maravilhosa. Foi feitas muitas liberações e muita expansão. Então, se você está gostando do nosso conteúdo, acompanhe lá nos meus canais, onde a gente tem sempre colocado essas possibilidades de novos acessos, de novas liberações, de conteúdos gratuitos, muito expansivos, mas também de vários cursos que podem contribuir muito para a sua liberação e a criação de uma nova realidade. Então, se você está gostando do nosso conteúdo, eu te convido a curtir, compartilhar, deixar o seu comentário. Lembrando que o YouTube entende que essa movimentação demonstra que este é um conteúdo relevante. E com isso, mostra para mais pessoas. E nós podemos levar essas ideias para uma gama mais ampla de pessoas de forma mais rápida. Afinal, todos nós somos agentes de mudança. Você também faz parte. Você também é importante nesse processo. E eu te convido a fazer parte deste movimento do despertar de toda a humanidade. Então, meus amores, gratidão. Ficamos por aqui. Receba a minha imensa gratidão por estar aqui e me escutar tão amorosamente. E minha gratidão a todos os seres estelares que me apoiam, me iluminam e me guiam nesse processo. Gratidão também a todos os seres que estão aqui agora, neste planeta, que fazem a sustentação da malha, da rede magnética, da rede cristalina, que sustenta a nova energia da luz que está chegando ao planeta. Então, meus amores, um beijo no coração e até a próxima terça-feira, às 18h30, horário de Brasília, 20h30, horário de Portugal. 22h30, desculpe, horário de Portugal. Então, beijo no coração e até lá.